Como é difícil a gente diferenciar o que é uma pausa de uma depressão e uma pausa necessária, quando a gente precisa mesmo ouvir o que o nosso corpo pede, quando ele fala assim, por favor, para um pouco. Sabe como se fosse um inverno que a gente tem, que a natureza pede aquele recolhimento, aquela fase onde tudo fica um pouquinho mais para dentro, tudo se recolhe, as folhas caem, não é hora de reprodução dos animais, nem o sol aparece direito, fica aquela coisa mais nublada, mais introspectiva, tudo está germinando embaixo da terra, até chegar o outro ciclo, final desse ciclo de onde tudo está recluso, e aí você tem um ciclo de expansão, de vida, que é a primavera e o verão. Mas será que no inverno também não tem vida? Tem vida, mas é uma vida diferente. E eu queria trazer muito isso para a parte da depressão, né? O como que é difícil muitas vezes para a gente conseguir diferenciar e o quanto é tênue, achei a palavra, é tênue, é muito sutil você diferenciar o que é aquele embotamento afetivo da depressão, aquela coisa patológica que te leva para você achar que você não pode ir para frente, que você não tem valor, que, sabe, você não produz por conta dos seus pensamentos de menos-valia. E a diferença de quando você escuta o seu corpo, que você está numa fase mais introspectiva e que você não está numa energia de expandir, né? E aí você não consegue, né? Nem é bom nessas horas. Quando a gente se dá conta disso, nem é bom que a gente tente se relacionar, porque provavelmente você não vai conseguir corresponder às expectativas das outras pessoas e muitas vezes as outras pessoas vão confundir as suas atitudes mais para dentro, mais reclusas, respondendo mais com monossílabos, com grosseria. E às vezes a gente mesmo tem uma dificuldade de entender tudo isso e a gente fica com menos paciência nessas horas. E aí é onde a gente de fato pode ficar mais grosseira, e a gente pode ficar mesmo faltando com a educação e não prestando atenção no que as outras pessoas precisam, porque a gente está voltado mesmo muito para nós mesmos, né? Como será que a gente faz isso? Não tem uma fórmula mágica. A vida é sempre um presente, é sempre um recomeçar. Diariamente, quando você entra nesse caminho sem volta do autoconhecimento, quando você está desperta, cada coisa que acontece na sua vida tem um significado grandioso e para cada um vai ser diferente, né? Para mim, eu acho que você consegue ter essa leitura quando você medita. Eu vejo muito o poder da meditação, do agora, mas não é a meditação os 5 minutos por dia, os 10 minutos por dia, ou então se você consegue a proeza de ficar mais que isso, ficar 15, 20, meia hora, uma hora meditando, não sei. Eu acho que não é só aquele pouquinho que você está meditando. É a meditação da presença. Quando você exercita a presença em tudo aquilo que você faz, nos mínimos detalhes. Quando você vai tomar uma água de manhã, quando você acorda e você bebe aquele copo de água e, por exemplo, você se dá conta de como você é abençoado de fazer isso, porque você primeiro tem uma água para beber, depois você consegue fazer isso sozinho, você tem uma água potável, você tem essa bênção de ter acordado. Você dormiu no dia anterior e você acordou. Quantas pessoas não acordam, né? E você tem mais uma oportunidade, você tem uma água limpa, uma água fresca e alguém fez esse copo que você está bebendo nesse copo e o quanto todas as células do seu corpo estão trabalhando para te manter acordado, para te manter vivo, ao ponto de você ter sede. E aí você busca essa água e essa água vai ter um efeito salutar no seu organismo. Pode parecer uma viagem isso, mas de fato é um milagre. Você beber um copo de água de manhã, né?
Então, você vai percebendo essas sutilezas do que o seu corpo está pedindo, o que o seu espírito está ansiando naquele momento, quando você coloca esse agora, essa presença na sua vida diariamente. E você pode fazer isso de inúmeras maneiras. A maneira que eu conheço, para mim é eficaz e que eu falo muito, é sobre a meditação. É sobre o agora, a presença. É você ficar o tempo todo prestando atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. Porque esses três têm que estar sempre em harmonia, o melhor possível. Não adianta você pegar um copo de água para beber de manhã e você tá com raiva porque você tem que levantar e você não gosta do seu trabalho e aí você tá falando, puxa, mas mais um dia de trabalho, vou ter mesmo que fazer isso, é tudo tão difícil, vou ter que me sujeitar e aí você não tem gratidão por aquele trabalho que você vai, que pode ser horrível, pode ser uma coisa muito penosa para você, mas é o que você tem, é aquilo que a vida te deu e podia ser muito pior. Só que você não está muito contente com isso e você não tem gratidão. E aquela gratidão necessária, inclusive, para você poder mudar as coisas, sabe? Porque enquanto você ficar vibrando que você não gosta daquilo, a ação que você está fazendo não é condizente, poxa, você está se preparando para ir trabalhar, no exemplo que eu estou dando. E aí você não está querendo aquilo, né? Então você está fazendo a ação de ir, mas o seu sentimento é outro, o seu pensamento é outro, você não vai conseguir atrair, você não vai conseguir liberar a sua criatividade para olhar ao seu redor, fechar o ciclo da onde você está e construir uma nova jornada na sua vida, né? Então só daí o negócio já ficou disfuncional, né? Então presta atenção nos ciclos que você tem, que é muito particular, que é só seu e só você vai conseguir ver isso, porque do lado de fora é a mesma coisa. Você está recluso, você não quer sair, você não quer produzir, você não quer falar com ninguém. Só que você está no ócio criativo, você está respeitando o seu momento e você está realmente olhando para dentro, fazendo um balanço geral, se preparando para uma primavera que vem esplendorosa, onde você vai florescer e vai conseguir dar frutos, ou você está recluso para dentro, apenas remoendo a vida horrível que você tem, o quanto de má sorte você tem, o quanto que você é uma pessoa errada, uma pessoa, entendeu, que não deu certo e que nunca vai dar certo. Entende? A reclusão é a mesma. Eu acho que daí que vem a diferença entre a solidão e a solitude, né? Você fica bem na sua solitude. É preciso que você tenha momentos de solitude para você preservar a sua saúde mental. E a solidão é uma escolha. Você não precisa estar nesse caminho da solidão, dessa coisa densa, triste, abandonado, sem ninguém. Você pode muito bem ficar sozinho, recluso, sem produzir nada aparentemente, mas dentro de você está fervilhando. É aquele solo do inverno que está só se preparando para quando terminar a estação, florescer com todo o esplendor. Eu espero que você sempre esteja melhor em todas as estações. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.